Pois bem, senhoras, pois bem, senhores, é um prazerzaço estar ao lado de vocês mais uma vez para, a partir de agora, analisarmos a consumação e a tentativa. E é essencial, quando nós olhamos para a consumação e para a tentativa, nós analisarmos o iter criminis. E o iter criminis, também conhecido como fases do crime, é dividido em 4 etapas: a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. A cogitação é a única fase interna que nós temos no iter criminis. É uma fase psíquica e, por razões óbvias, a cogitação não é punida, porque nós ainda não temos a capacidade de adentrarmos ao cérebro de alguém e prevermos quais são as suas vontades, quais são os seus sentimentos, quais são os seus desejos, quais são os seus anseios. Nós temos um filme, Minority Report, onde isso acontece, mas é um filme futurista e nós estamos um pouco longe disso. A segunda fase do crime é a preparação. A preparação é a primeira das fases externas e ela corresponde à realização dos atos preparatórios e necessários à prática do crime. E quando nós falamos sobre preparação, algumas observações. Primeira, como regra, a preparação não é punida, exceto quando os atos preparatórios constituam crimes autônomos. Vejam, eu pretendo matar a minha sogra. Eu pego uma arma pinada, sem origem, ponho na cintura e estou caminhando lépido, serelepe, pimpão em direção à casa dela. Sou abordado pela polícia no caminho, é feita uma revista e é encontrada aquela arma. Eu serei punido por tentativa de homicídio? Não. Eu ainda estava durante os atos preparatórios, eu serei punido pelo crime autônomo, no caso, pelo crime menor, no caso, que é o porte ilegal de arma de fogo. Também quero que vocês atentem na preparação à Lei 13.260 de 2016, a Lei Antiterrorismo, porque a Lei Antiterrorismo tem dispositivos onde há a equiparação dos atos preparatórios ao crime propriamente. Tranquilo? Então só vou punir a preparação quando ela constituir um crime autônomo e na questão da Lei Antiterrorismo. Em segundo lugar, aliás, em terceiro lugar, o terceiro ato do iter criminis é a execução. E a execução, como o próprio nome nos diz, corresponde aos atos executórios. É aquele momento onde tem início a ofensa ao bem jurídico penal tutelado. É o momento onde o agente começa a praticar o verbo núcleo do tipo. No caso do crime de homicídio, o ato executório começa quando ele efetua disparos contra aquela pessoa, ou se ele pretende matá-la através do envenenamento, quando ele insere o veneno na bebida ou na comida daquela pessoa. E já que o objetivo principal dessa aula é a análise da consumação e da tentativa, caso haja interrupção durante a prática dos atos executórios, há a possibilidade quanto à imputação da tentativa. Em quarto lugar, portanto, o quarto elemento do iter criminis é a consumação. A consumação corresponde àquele momento onde há a união, onde há a junção de todos os elementos estabelecidos pelo tipo penal. Em regra, é aquele momento onde é alcançada a ofensa ao bem jurídico penal tutelado. No caso do homicídio, quando há morte, quando nós temos o corpo estendido no chão.
Portanto, iter criminis, cogitação, preparação, execução e consumação. Como regra, a tentativa está aqui durante a execução ou entre a execução e a consumação, a depender da espécie de crime que nós estamos analisando. A partir daí, eu remeto vocês ao artigo 14, inciso 1 do Código Penal, que dispõe sobre o conceito de consumação, que diz o seguinte: considera-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Então nós teremos a consumação, repito, quando estiverem reunidos todos os elementos do tipo. E aqui eu faço uma remissão à aula onde nós estudamos resultado jurídico e resultado naturalístico, porque dentro do resultado naturalístico eu mencionei aquelas 3 classificações: crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta. E é importante nós olharmos para a consumação sob a perspectiva do resultado. Em segundo lugar, a análise do crime tentado. Diz o artigo 14, inciso 2, que está na tela: considera-se tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aqui, olhando para o texto do 14, inciso 2, eu peço que vocês analisem algo que já foi dito por mim e reitero neste momento. A tentativa se dá após o início da execução, portanto, durante a execução ou após o término da execução, porém antes da consumação. Tranquilo, galera? No que diz respeito à pena da tentativa, voltou para a tela aí para vocês, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Diminuída de 1 a 2/3. A partir disso, e para nós encerrarmos este bate-papo, é importante nós olharmos para as espécies de tentativa que nós temos. E a primeira espécie é a tentativa perfeita ou acabada, que acontece quando, Acácio? Ela acontece quando o agente pratica todos os atos executórios necessários à consumação, portanto a consumação não acontece. A tentativa perfeita ou acabada é aquela que acontece depois da realização de todos os atos executórios. A segunda modalidade que nós temos é a tentativa imperfeita ou inacabada. Quando há a tentativa imperfeita ou inacabada, quando há uma interrupção durante a realização dos atos executórios. Ele deu início aos atos executórios, mas por alguma razão ele não encerra a realização dos atos executórios. E em terceiro lugar, a terceira modalidade de tentativa que nós temos, qual é? A tentativa branca ou incruenta. Quando o objeto material não é atingido pela conduta criminosa. É aquele caso onde ele efetua vários disparos contra a vítima e não acerta nenhum. Diferentemente das duas modalidades anteriores, na tentativa incruenta, nós não levamos em consideração o momento dos atos executórios. Nós levamos em consideração o fato do objeto material não atingir o seu objetivo. Tranquilo, senhores? Portanto, consumação, artigo 14, inciso 1, tentativa, artigo 14, inciso 2, e todos os desdobramentos inerentes à consumação e à tentativa. Nos próximos blocos falaremos ainda sobre arrependimento eficaz e desistência voluntária e crime impossível. Encontro vocês por lá. Valeu, abraços, tchau!